Olá, turminha do terceiro ano! Voltamos para mais uma videoaula, ok? Hoje nós estamos lá no nosso livro de ciências. Sim, nós estamos lá na página 65, ainda falando do nosso corpo humano, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre os ossos e os músculos. Como a gente já viu, né, lá na outra aula do corpo humano, o nosso corpo é todo formado por, ossos que formam o nosso esqueleto, que ajudam a dar sustentação ao nosso corpo, A gente ficar em pé, ter uma posição, ereta, conseguir caminhar, fazer os movimentos, a gente precisa saber um pouquinho como isso funciona. O nosso corpo humano, como a tia Raquel já falou, é formada por ossos. Ossos longos, como os ossos da nossa perna, um osso muito conhecido que é o fêmur. Ossos curtos, os ossos mais curtos do nosso corpo humano são os ossos dos nossos dedos, das mãos e dos pés também. E temos alguns ossos chatos que fazem parte do nosso crânio, que é um conjunto de ossos que eles ficam todos ligadinhos para proteger o nosso cérebro, A tia já falou. E falando ainda de ossos, a gente tem a nossa o quê? Coluna, vertebral. E aí tem as nossas costelas. A nossa coluna vertebral é muito importante, porque ela faz o nosso corpo, permite a sustentação do nosso corpo e também a gente realiza os movimentos, pra cá, pra lá. Se eu tô me mexendo é porque eu tenho essa elasticidade na minha coluna, na minha coluna vertebral. E aí, galerinha, na página 65, tem um esqueleto aí e tá mostrando alguns ossos para vocês. É importante que vocês observem, leiam com atenção para poder entender um pouquinho, ok? Lá na página 66, o que acontece? Tá aparecendo aí a imagem de um menino jogando futebol. Olha como é que o menino movimenta os braços, as pernas. Esses movimentos, turminha, só são feitos por quê? Porque a gente tem no nosso corpo articulações. Tia Raquel, o que são articulações? São junções de dois ou mais ossos, Então, eles se unem e a gente consegue essa mobilidade. Por exemplo, as articulações, elas são classificadas em 3. Tem as articulações móveis, ou seja, as do braço e as da perna são as móveis, ou seja, a gente tem mais flexibilidade, a gente consegue mexer mais, Eu tenho, aqui tem uma junção de ossos, tem uma articulação, então eu consigo movimentar. A mesma coisa na perna, nessa parte do joelho e tudo mais. A gente também tem as articulações semimóveis, que a gente tem uma flexibilidade, mas não é tão grande quanto as móveis, que no caso, o exemplo é da nossa coluna, a gente consegue fazer alguns movimentos com ela, mas ela não é tão elástica assim. Então, ela é chamada de junção semimóvel, porque ela se mexe, mas não é tanto. E a gente ainda tem as junções, as articulações imóveis. Imóveis é que elas não se mexem. Exemplo, são as junções, do crânio, que protege o nosso cérebro. Eles são todos juntinhos, então eles formam uma articulação, porque é a união de dois ou mais ossos, só que eles não se mexem, eles ficam lá paradinhos, assim, protegendo o que está dentro, que é o nosso cérebro. Então, se a tia perguntar sobre as articulações, quantas articulações são, vocês já sabem que são 3 e como elas são classificadas. Articulações móveis, semimóveis e imóveis, ok? Ou seja, móveis se movimentam bastante, dos braços e das pernas. Semimóvel tem só um pouquinho dessa movimentação, que é a da nossa coluna. E imóvel não se mexe, que é as junções do nosso crânio, ok, turminha? E aí vem falando também sobre os músculos, que são os aliados, dos ossos no nosso corpo humano, que é responsável pela nossa sustentação, por alguns movimentos. E em relação aos músculos, eles também são classificados em músculos voluntários, ou seja,
Quando a gente fala voluntários, é que a gente coordena eles. Por exemplo, meu braço está aqui. Se eu quiser que meu braço se mexa, ele vai se mexer. Ou seja, eu consigo controlar esse movimento. Por isso que a gente chama de movimento voluntário. Você controla ele. Agora, por exemplo, o nosso coração também é um músculo. E ele é um músculo voluntário, ou seja, se eu quiser fazer ele parar, ele para. Não, ele é um músculo involuntário. Ele bate, né? Tem as batidas do nosso coração, independente da nossa vontade. Ai, coração, agora eu quero que você bata devagarzinho. Ah, coração, agora eu quero que você bata bem forte. Não, não é da nossa vontade. Ele vai bater de acordo com as funções que a gente está exercendo ali no momento. Por exemplo, se a gente faz uma atividade física, a gente vê que nosso coração, né, quando a gente para, nosso coração está acelerado. Mas por quê? Porque a gente fez uma atividade física. Não foi porque você pediu para ele, você está paradinho e pediu para ele bater forte. Não. Então, é isso que a gente fala que ele é um músculo involuntário. Ele vai bater independente da nossa vontade, ok? E aí, vocês, depois de terem lido e assistido a nossa videoaula, vocês vão fazer as atividades da página 67, que fala sobre, né, os ossos. Logo depois, turminha, vem a da 68 também, que ainda fala dos ossos, fala do coração e tudo mais. Então, 67 e 68. Logo depois, vem outra parte que a gente ainda está falando do corpo humano, que é sobre a nossa pele. Que a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela nos reveste todinho, da cabeça aos pés. Então, a pele nos protege, né? Do calor, do excesso de frio, de tudo mais. A pele, ela tem essa função, proteger também o nosso corpo humano. Os nossos pelos também nos protegem. E a pele é a camada que reveste, né? Que reveste os ossos. Os ossos ficam por baixo e a nossa pele vem revestindo tudo. E aí a gente não vê os nossos ossos, né? Viu como Papai do Céu faz tudo certinho? Nosso corpo humano todo certinho. E aí na nossa pele possuem 3 camadinhas muito importantes. A primeira camada da nossa pele é a que a gente chama de epiderme. É a camada mais em contato, né, que a gente tem, onde a gente tem o nosso pelinho quando a gente tá arrepiado, o suor quando a gente faz alguma atividade física, ou então tá muito calor, os poros, né, ficam mais próximos, então a gente consegue ver a nossa transpiração através da epiderme, que é a primeira camada da pele. A segunda camada da nossa pele é a derme, que nela encontramos já os vasos sanguíneos. Então, quando a gente faz algum corte que sangra, cortei sem querer, deu uma sangradinha. Por que sangrou? Porque já entrou em contato com a nossa derme. Quando um corte, né, corta e sangra um pouquinho, é porque chegou lá na derme. Passou da epiderme, que era a primeira, chegou na derme, que é a segunda. E a gente tem a hipoderme, que é a terceira, é a camada mais profunda da nossa pele. Ela nos protege do frio, né? Ela que dá sustentação para a gente não sentir frio e também dos impactos, né? De repente a gente toma um tombo, se machuca e aí a derme, ela protege os nossos ossos. Por isso que ela é a mais profunda, porque ela nos protege desses impactos externos, tá bom? E aí, falando ainda de pele, vocês já ouviram falar de uma substância chamada melanina? Então, a gente encontra a melanina na nossa pele. E quanto mais escura for a pele, mais presença de melanina ela tem. E a melanina é uma coisa muito boa, porque é uma substância que nos protege dos raios do sol, né? A gente sabe que o raio do sol, né, em grande quantidade, em excesso, traz coisas ruins para a nossa pele. E quando o nosso corpo tem a presença da melanina, a gente está mais protegido. É claro que não é 100%, a gente tem que ter sempre os cuidados, como por exemplo, está aqui na nossa página 70. Cuidados com a pele, usar sempre filtro solar, independente se você está na praia ou não, né? No seu dia a dia você precisa estar colocando filtro solar para proteger do sol. Usar chapéu ou boné. Se machucar, né, pedir ajuda a um adulto, limpar bem a pele. Agora a gente tem o álcool 70 que a gente, quando machuca, passa para poder tirar o mal. Então, fazer uso sempre disso, ok, turminha? E é isso. Aí vocês vão fazer depois a página 70
e 71. Aí encerra as nossas atividades aqui na 71, tá bom? Então, leiam com atenção. Qualquer dúvida, chama lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Beijinhos, meus amores, e até a próxima!